Om Sadashiva Samarambam Shankarashaya Madhyamam Asmadashaya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Ishvaro Guratamiti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindos todos. Nós vimos na aula de ontem, né? O Swami Paramarthananda abordando o tema da mente leve do Yanni e da mente mais pesada, a mente mais leve do Yanni e a mente bem mais pesada, né? Usando uma metáfora, né? Do samsari, né? O Yanni, ele se torna, neste caso, mestre de sua mente, ao invés de ser escravo dos ditados da mente. A mente, ela é uma tirana, né? Ela simplesmente diz para o Jivatma, eu quero isso, isso, isso e aquilo, né? E aí o Jivatma se torna uma vítima, né? Ela pode ser o nosso servente ou ela pode nos escravizar, nos comandar. Então, o Yanni é aquele que tem uma mente leve e ele vive bem mais confortavelmente. O Yanni não se preocupa com o futuro, né? Ou se preocupa, ou pensa, né? Minimamente no futuro, né? Porque ele sabe que a sua natureza superior, ela é isenta, né? Livre de qualquer parabada, né? Ela é além dos punha-papas da vida, né? Ela jamais é tocada ou afetada ou impactada pelo parábada. Então, ele se sente confortável. O verso 13 nos diz, né? O verso 13 já foi abordado, isso aqui é simplesmente porque todo esse comentário inicial deste arquivo se refere ao verso 13. Eu coloquei ele de volta aqui, renunciando todas as ações através do conhecimento, a pessoa sábia, autocontida, permanece confortavelmente na cidade das 9 portas, sem fazer nenhuma ação e sem instigar uma outra pessoa a fazer ação, né? Então, nós vimos brevemente esse conceito da cidade das 9 portas, que representa os orifícios, né, do corpo humano, né? 2, 4, 6, 7, 7 no rosto, na cabeça, né? E 2 embaixo, né? De os orifícios como é que se diz? Portas de entrada e as portas de saída, digamos assim. Os portões de entrada e os portões de saída. Excreções, né? Excreções dos elementos que já não nos servem, né? A nutrição, ela implica, né, ingerir certos objetos, né? E o nosso sistema inteligente extrai os nutrimentos que nos servem, a energia que nos serve, e a excreção dos órgãos excretores é parte desse desenho inteligente, né? Então, este verso fala sobre o corpo humano e fala que o Yanni, ele renunciou às ações através da compreensão. Então, o que isso... De novo, é o mesmo paradoxo. Ele renuncia através da compreensão de que a sua natureza real não faz nada, né? Então, que tipo de renúncia é essa? É uma renúncia interior que não é contrária às ações, né? Às respostas do corpo-mente, né?
que devem ser apresentadas ao campo. Então, não é que aquele que renunciou às ações, né, através dessa compreensão, né, é uma renúncia interior, não significa que ele pare de responder aos estímulos do campo. Ele continua respondendo com ações, né, mas com total clareza de que as ações pertencem ao Ahamkara e o Ahamkara pertence a Ishvara e o seu sistema. E ele permanece como a carta, a bhokta, sem fazer nada e, consequentemente, sem jamais se modificar. E isso produz um conforto para quem? Para a mente do Ahamkara, porque a consciência ela é além de todos os pares opostos, inclusive do conforto e do desconforto. A consciência que nós somos não é uma entidade que experimenta os pares opostos, né? O Jivatma é a entidade experienciadora dos pares opostos. Então, ela se sente confortável? Quem? O Jivatma, né? A mente. Portanto, ela vive respondendo aos estímulos do campo, mas, ao mesmo tempo, sem se identificar como o fazedor ou instigador de ações. Essa ideia de que, ó, eu, de repente, não faço porque é muito arriscado, mas deixa eu pagar alguém para fazer, né? Então, essa ideia não passa, né, na cabeça do Yanni, porque ele renunciou a identificação com o ator, e se ele tiver que fazer, ele vai fazer, né? Se por qualquer problema ele precisar pagar alguém para fazer, ele vai pagar alguém para fazer, como eu pago para o meu empregado aqui fazer o trabalho mais pesado na minha chácara. Mas tudo isso sem nenhuma identificação de que eu sou o Ahamkara, eu sou o fazedor, né? Eu sou o cara, né? Sem nenhum sentimento, nem de vaidade por aquilo que eu faço, ou de vergonha por aquilo que eu não faço ou faço mal, né? Por quê? Porque ele se identificou com a sua natureza superior, que não faz nada. Portanto, ele renuncia ações, mas ainda assim as ações continuam ocorrendo para o seu Ahamkara. O seu Ahamkara é um Ahamkara sábio, né? Que se tornou, assumiu a sua devida proporção, se tornou objetivamente algo quase que insignificante. A importância já não é dada a esse Ahamkara, né? A importância é simplesmente transferida para a natureza real superior do Ahamkara, que é Brahman, né? Então, ele vive nessa cidade de 9 portas, com esta sensação estranha de que ações continuam, elas foram, sim, conformadas com as leis que regem o campo dármico, né? Mas ainda assim essa sensação estranha de que eu não faço nada. Eu não preciso fazer nada, ou eu faço, eu preciso responder, mas eu não sinto que eu faço, porque as ações, elas se referem, né, elas pertencem ao corpo-mente, o corpo-mente se tornou purificado e sábio, conformado às leis do Dharma, e eu sou a consciência que objetivamente testemunha o corpo-mente e as ações que foram devidamente, né, conformadas às leis do Dharma. Cidade das 9 portas, né, nós falamos um pouco sobre isso. O Swami diz aqui, ele acrescenta que a pele exterior é comparada às muralhas de uma cidade, né, medieval. Então, as muralhas são relativas, né, em relação referidas como, em analogia, à pele do corpo físico. Ele protege o corpo, né, os órgãos. Não podemos interagir com o mundo externo a menos que tenhamos estes portões de acesso, de interação, né? Nós recebemos através de 7 desses portões e nós expelimos, né? Através dos 2 portões de excreção, né? Mas nós temos um portão que é muito curioso, que é o portão chamado a boca, né? O palato, a boca, né?
Palato é do ponto de vista do sensorial, né, do paladar, mas a boca, ela é um portão através do qual nós ingerimos alimentos, mas ela é um portão através do qual nós colocamos as nossas palavras no campo. Então, a boca é um portão de mão dupla, né? Mão dupla se diz, né? De mão dupla, entra e sai pela boca, né? Então, é um dos portões muito importantes, né? Os olhos, eles recebem, né, as imagens, passivamente ele recebe as imagens e os outros também recebem os estímulos. A boca recebe os alimentos e coloca as suas palavras no campo. Ok. Todavia, existe certo portão de duas vias, né? Que é a boca. Eu já falei sobre isso agora. Portanto, as ideias vêm de dentro e estão saindo através da boca. Enquanto que ao comer ela funciona como portão de entrada. Assim, o corpo é uma cidade maravilhosa, com uma muralha, que é a pele, né? E esses orifícios, portões de entrada e saída. Nela existem estradas dentro desse corpo lindo, maravilhoso, desenhado através dessa inteligência suprema, né? Existem vias, existem estradas, existem avenidas, né? Que são comparadas, né, com as veias, vasos sanguíneos, que são como rodovias, né? As artérias, a aorta, a pulmonar, são as estradas maiores, né, highways, e os capilares muito pequenos, que são pistas pequenas, mas que servem o mesmo propósito, né, que é vivificar todos os órgãos do corpo. Então, o Yanni ele vive confortavelmente na cidade de Nove Portões. Os pranas estão ali trabalhando para que o corpo permaneça em equilíbrio, em saúde, né? É, os vasos, as artérias, né? A medicina está lá para tentar resolver alguns problemas devido a estilos de vida, né? E hábitos nocivos ao equilíbrio do corpo. Tudo isso também é válido. O Swami mencionou a cirurgia do bypass, né, que foi uma cirurgia experimentada por James Schwartz. Ele teve que fazer 5 ou 6 bypass, se eu me lembro. Por quê? Porque ele comia muito mal antes, né? Ok. Então, essa cidade, como toda cidade, tem um mestre, né? Tem um imperador, tem o rei. Né? E quem é o rei desta cidade? O Arrancara vai dizer, eu sou o rei. Né? Mas as escrituras dizem que não, o rei é o Atman. Enquanto o Jivatma estiver lá para abençoar o corpo, esta cidade do corpo permanecerá viva, né? Então, aqui tem uma outra colocação interessante. Este corpo físico, ele é vivificado por quem? Pela consciência. É abençoado por quem? Pela consciência. Mas a consciência não vivifica ou abençoa o corpo físico diretamente. A consciência que nós somos, que é a nossa natureza intrínseca, ela precisa, né, do corpo sutil, da mente. É a mente que irá vivificar e abençoar o corpo, né, tornando-o vivo, né, dinamicamente vivo, através de todos os 5 sistemas, né, que inclui os pranas, né? Então, o corpo físico é abençoado pela mente, pelo corpo sutil, porém a mente precisa ser abençoada por mim, eu, a consciência, né? Sem a consciência e sem o corpo físico, o corpo físico, sem a consciência e sem o corpo sutil, o corpo físico não consegue sobreviver mais do que alguns momentos. Logo depois,
o corpo físico precisa ser descartado. Por quê? Porque a consciência não o está abençoando. Então a gente assim, porra, consciência, como é que você parou de abençoar aquele corpo? Não, não, eu continuo abençoando o corpo físico daquela alma individual. Mas o corpo sutil daquela alma individual, mas o corpo sutil daquela alma individual, de qualquer modo, né, por ser questões kármicas ou questões anatômicas, né, ele desistiu daquele corpo físico. Tá? Então, a consciência continua pervadindo e abençoando tudo, mas cabe ao corpo sutil, à mente, né, pervadir esse corpo físico. E existem momentos que a mente diz, não, eu estou fora daqui. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de monges budistas que desenvolveram a força, né, a disciplina de deixar o corpo deliberadamente. Né? Eles fazem um show de tudo isso. Assim dizem, né? Eu já vi vídeos no passado. Eles fazem um show de tudo isso, eles reúnem os discípulos e dizem, ok, isso nessa hora, tal e tal, eu vou deixar o corpo. E vou deixar o corpo com estilo, fazendo um show. Né? Aí eles, né, não sei, eles conseguiram acesso direto a Ishvara, Ishvara deu para eles um passe de VIP, né? Que, de modo que eles podem deixar o corpo a qualquer momento sem esperar a decisão final de Ishvara, né? Então, tudo é possível, né? Mas esses poderes não necessariamente representam ou são traduzidos como autoconhecimento e libertação do samsara. Portanto, quem é o Atma? O Atma é o Raja nesse contexto. Aqui tem uma passagem que o Swami coloca que a bênção ela vem do corpo sutil, né? Vem da mente. E a mente ela abraça, né? Encompassa os pranas, né? E os pranas são os elementos sutis mais rajásicos do nosso corpo sutil, né? Sem os pranas, o corpo sutil, o corpo físico morre rapidamente. Por quê? Porque Raja não está mais presente. Raja aqui, ele simboliza os pranas. Os pranas são energias dinâmicas, extremamente rajásicas, né? Que sustentam todas as funções fisiológicas autônomas do corpo, né? Sem que a gente precise, né, se preocupar. Portanto, quem é o Atma nesse caso? O Atma, nesse caso, é visto como os pranas, que é visto como o Raja. O Raja aqui é o rei do corpo. Né? Desculpa, eu estava interpretando Raja aqui como Raja Guna, mas esse Raja significa o rei. Tá? Antes ele tinha falado sobre o rei. Quem é o rei? Quem é o imperador desta cidade de 9 portões? Né? Então, o Raja, que é o rei, né? Neste caso, é o Atma. E o Yanni está identificado com o Atma. Né? Eu sou o Atma é o rei, o imperador desse corpo, portanto, eu sou o rei deste corpo. Mas eu quem? Não o Ahankara. Eu, o Atma. Eu, o ser, eu, a consciência. Portanto, se diz que o Yanni, ele não é escravo do seu corpo, mas ele é mestre do seu corpo. Ele vivifica o corpo, né? Mas permanece livre e independente do corpo. Portanto, deste ângulo de compreensão, se diz que o Yanni ele reside neste corpo, porque ele o permeia, o pervade, o vivifica e o anima. Então, nós temos a impressão que este rei, que é o Atma, que é a consciência, ele está causando todas essas ações, né? Mas ele causa as ações sem fazer. Ele, sem agir, ele causa todas essas ações. A sua mera presença, na minha mera presença, tudo isso ocorre. Né? Essa consciência que nós somos é a carta e a bhakta, não faz e não se modifica, né? Mas ainda assim
é somente na presença, na bênção desta consciência, que as ações necessárias, até mesmo para a sustentação do corpo, ocorrem. Que ações são essas? Os pranas, né? Os movimentos, as modificações. Todas as atividades estão sempre acontecendo e são sempre abençoadas por o princípio consciência. Do mesmo modo que, em analogia, tudo é revelado através da luz. Na presença da luz, tudo é iluminado e revelado. Mas a luz faz alguma coisa? Não, é a natureza da luz iluminar e revelar. Não é assim? A luz que ilumina e revela sem fazer nada, sem nenhum esforço, sem nenhuma distinção entre, não, eu vou iluminar isso, mas não vou iluminar aquilo. Né? Não, a natureza da consciência, tal qual, é iluminar, vivificar, pervadir, animar esta ordem de realidade aparente. Então, a luz está envolvida, ela está presente, né? Iluminando tudo, mas ela não está realmente envolvida no processo de iluminação, porque não existe nenhum sentimento de que eu estou iluminando isso e aquilo, né? É a natureza da luz. Então, a natureza da consciência é essa: abençoar, iluminar, revelar, vivificar. Então, ela vai estar iluminando ações ou circunstâncias, eventos positivos e negativos. Ela pode iluminar um assassinato, né? Um genocídio, né? Ela pode iluminar circunstâncias extremamente adármicas, né? E violentas. E ela pode iluminar a compaixão no coração dos seres vivos, né? Então, seja Púnia, seja Papa, a consciência, ela revela tudo. E nós sabemos que toda dor e sofrimento que nós vivenciamos neste planeta é devido a esta ignorância cósmica universal. Tá? E nós sabemos que a causa dessa ignorância não é a consciência, mas é a chamada de avidya, né? Ou Maya, né? A capacidade de iludir as pessoas de tal modo que elas creem que o sonho de vigília seja a realidade, que o mundo sendo real, os objetos do mundo servem ao propósito de me completar. Eu, dentro de mim, eu sinto que eu sou completo, eu sinto que eu sou uma fonte de segurança e felicidade, mas ainda assim, contraditoriamente a esta sensação inconsciente, eu me sinto incompleto. E diz, essa vidya faz de modo que eu projete a completude no mundo dos objetos, e essa vidya, ela é a causa do sofrimento humano, né? A consciência é simplesmente, neste caso, o princípio no qual tudo isso se manifesta, é revelado, é sustentado, né? E experimentado pelos jivas. So, Punya Papa, tudo é iluminado e revelado por esta consciência. Mas existe o princípio não fazedor, que é uma mera testemunha, né? Do corpo, da mente e do mundo. Este princípio testemunha não está envolvido nas ações do corpo-mente. Ele é referido como Shakshi Bhava. O Jnani é aquele que permanece identificado como esta testemunha consciência, Chaitanya. Ele é identificado com o princípio luz da consciência e não com o princípio corpo-mente. Ele não somente não faz ação, não se identifica como fazedor, mas ele também não se identifica como o Karanya, né? Ele não se identifica como Karta ou Karanya.
ele não se identifica com o fazedor ou com aquele que indiretamente instiga a uma ação. Todas as ações podem ser direta ou indireta. A indireta é aquela que você, né, manipula, instiga outras pessoas a fazer ações porque você, né, é um bom conspirador, né? Ah, ou você faz a ação diretamente, né, e se torna, né, transparente a respeito de suas ações. O karta é aquela ação direta e a ação indireta, através da instigação, é karayata. Em qualquer ação criminosa, você pode ter cometido o crime, mas você pode ter instigado o crime, né? Os crimes são de diversas ordens, inclusive os crimes por omissão, que são muito comuns nos dias de hoje, e ninguém está sendo punido, não somente no Brasil, mas de toda parte. Ok. Então, a questão é, o que é este Atma? O que é esta consciência? O que é este ser? E como pode esse Atma não realizar ação alguma, mas esse Atma, então, ele instiga a pessoa a agir. E se o Atma lhe for não um carta, mas um instigador, todo criminoso poderá dizer o quê? Né? Aqui, então, está dizendo, ok, o Atma, ele não realiza nenhuma ação. Né? Tudo bem, eu aceitei esta noção vedântica, né? Mas o Atma, ele, de qualquer modo, ele conspira, instiga os Jiva-Atmas a fazerem ações, né? A pessoa pode, né, deduzir isso, né? Ou chegar a esta possível conclusão. Né? Não, o Atma não faz nada diretamente, mas indiretamente o Atma faz os seres humanos agirem, né? E as escrituras dos Upanishads dizem, não, o Atma não é um fazedor e não é um instigador, ele é o princípio testemunha que fornece existência, consciência, inteligência, Maheshwara, e Maheshwara, sim, ele compele ou instiga os Jiva-Atmas a seguirem as suas naturezas aparentes, todas elas fundadas em total ignorância espiritual. Então, é essa ignorância espiritual que faz e que manipula e instiga outros a fazerem o tempo todo, né? O tempo todo. Mas um criminoso pode dizer, não, eu compreendi bem as escrituras védicas e eu digo que eu sou o Atma, eu não faço nada, eu não fiz nada, né? E que eu não instigo nada em ninguém, né? Esse é um conceito mais profundo, mas nos Estados Unidos é muito comum criminosos, né, chegarem na corte para o seu dia de julgamento final e eles, né, eles nem se interessam muito por um advogado de defesa, eles dizem, não, não foi eu que fiz. Mas como assim não foi eu que fiz? Foi Deus, foi a voz de Deus. Deus chegou até mim e a voz de Deus diz assim, mate essas pessoas, né? Então, o indivíduo pode dizer assim, eu não faço nada, Deus é que faz tudo, né? E do ponto de vista espiritual vedântico, a pessoa pode dizer, não, eu não faço nada dharma, porque tudo é Ishvara, né? Então, isso precisa ser compreendido. Do mesmo modo que muitos têm essa tendência de dizer que foi a voz de Deus que os compeliu a assassinar, né? E aí fica aberta a discussão. E agora? Foi ele que assassinou ou foi Deus que assassinou, né? Aqui nós temos um conceito mais profundo, que a consciência, ela não faz nada e não instiga nada, porque ela não é Maya. Maya está instigando todos a seguir essa natureza individual, né? A vidya, ignorante, né?
Como assim? Está fazendo porque Maheshwara é o facilitador, não é que nós somos vítimas de Maheshwara, né? Nós estamos nesse processo, a nossa ignorância ela é devolvida de volta para nós como vasanas, predisposições, propensidades, tendências de pensar, agir, né? Padrões, né? Então, este é o nosso parábada interno, interior, né? As nossas vasanas, né? Condicionando, influenciando a nossa mente. Nós precisamos compreender esse tema, né, para que a gente não caia naquela abordagem de né, como se diz, de vitimização, né, de vitimização, de dizer assim, não, não, eu sou simplesmente um marionete, né, de Maheshwara, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho a capacidade realmente de exercer livre-arbítrio algum, né? Então, qualquer ação, eu sou inocente, né? Existem círculos espirituais, né? Agora eu me lembrei de novo do Guru do Beijo, que ele costumava dizer, não, no final da conta, todos os atores são inocentes, né? Será que todos os jivas são inocentes? Né? Por quê? Ah, porque todo mundo é vítima, né, dessa ignorância, né? Mas nós somos vítimas desta ignorância cósmica, mas nós somos os contribuintes mais importantes para essa ignorância cósmica, porque são as nossas ações, palavras, ações, determinações, né, que irão, né, condicionar o campo macrocósmico das vasanas, né? Então, todos nós somos inocentes? Sim, não, né? A gente sabe que essa ignorância é densa, né? Ela é muito profundamente arraigada, parece às vezes até uma crueldade, mas pelo menos, ainda bem que nós temos a compreensão profunda das Escrituras, que resolve esse problema. Por que essa ignorância é tão densa, pelo menos aqui nesse planetinha dos bárbaros, né? Essa ignorância é densa e eu estou aqui, isso deve dizer alguma coisa a respeito do meu karma, né? Eu acabei nascendo aqui em circunstâncias, né, de ignorância densa e profunda, onde a realização e a libertação, a realização da real natureza de Ishvara, Jiva e Jagata é muito mais difícil, né? Porque a circunstância do campo é mais influenciada por uma escuridão profunda, uma ignorância profunda, uma ignorância espiritual, como eu costumo dizer, né? Então, as pessoas dizem que somos marionetes, eu não tenho livre-arbítrio, eu sou um fatalista, eu sou inocente, eu não mato ninguém, é a ignorância, ou é o Estado, é o governo, é isso e aquilo, né? E o indivíduo, ele simplesmente não assume as suas responsabilidades. O Atma jamais faz, jamais instiga, portanto, o Atma, ou ser, a consciência, não é sujeito a punha-papa, não é um fazedor e não é um instigador. Por quê? Como instigador, se eu disser para a Marinéia, Marinéia, olha, vem aqui, você é minha amiga, eu preciso que você faça isso, isso, isso e aquilo. Aí a Marinéia diz, professor, isso não me parece justo, confie em mim, né? Aí ela faz, aí dá encrenca, né? Aí violações, conflitos ocorrem, e aí a Marinéia diz, putz, Guila, agora eu tenho que lidar com esse papa, né? Aí o professor liga para ela e diz, Marinéia, fique tranquila, foi eu que te instiguei a agir, esse papa é meu, tá? Fique de consciência tranquila, porque eu fui o instigador da ação, né? Mas o Atma, a consciência que nós somos, não é nem um fazedor, nem um instigador, portanto, a ideia de que Punya Papa, né, se refere também ao Atma é absolutamente absurda, né? O Atma permanece simplesmente presente como o princípio consciência testemunha, exatamente como na analogia da luz, que revela
ilumina e revela tudo sem fazer nada. Punya Papa, a bondade e a maldade, né, pertencem a esta ordem de realidade condicionadas por avidya, por essa ignorância espiritual, que infelizmente é densa no planeta dos bárbaros. O eu superior não tem qualquer bondade ou maldade. Seu Atma é além de todos os pares opostos. Portanto, o Atma não é sujeito a Punya Papa, ainda bem, né? Porque Punya é como aquele algodão doce que no início tem aquele sabor bom, mas depois se torna enjoativo, né? Vocês compreendem isso? Verso 14. O Atma não cria nem o fazedor, nem os objetos, nem o contato, nem as experiências dos frutos das ações. Mas Maya, essa ignorância universal, é o vilão da história, não é? Então, né, a gente bota toda a culpa em Maya. A gente tenta, né, absolver Ishvara. Ishvara é o sistema inteligente, e a gente coloca toda a culpa em Maya, porque o Maya é o grande ilusionista, né? O que o ilusionista faz? Ele faz algo que é irreal parecer real. Um truque de mágica nada mais é do que um evento no qual o magician, né, vai fazer coisas ocorrerem que aos olhos, aos ouvidos, né, e aos órgãos sensoriais é totalmente real, mas ele esconde a irrealidade de tudo isso da audiência, né? Então, este é o poder de Maya, de fazer o impossível possível, tal qual um ilusionista, um magician, né? Então, este poder ilusório de Maya é que causa, né? E causa ações, os frutos das ações e amarra as pessoas no samsara chakra, nessa roda do samsara, que produz grande sofrimento. Maya é a fonte, a origem desta ignorância universal. Então, a questão é, mas por que essa ignorância é tão densa e profunda? Ninguém sabe o porquê, mas as escrituras, né, a respeito do karma, né, nos dão uma indicação de que se existe muita ignorância e muito sofrimento, isso necessariamente serve a um determinado propósito. Esse propósito é exaurir ou esgotar Papa Karma. Ah, por que você foi parar naquela prisão, no planeta da prisão, né? Ah, eu fui lá porque pagar os meus pecados, não é assim, Alexandre? Né? Se a gente cometer alguns crimes e for parar na prisão, e se a prisão, o crime for, né, devidamente, justamente julgado, né, devidamente, sem corrupção, né? Então eu estou preso por quê? Ah, porque eu preciso pagar pelos meus pecados. Então, se a gente vive no planeta dos bárbaros, no planeta da prisão, é porque a gente precisa exaurir um pouco de papa karma. Então, Maia é o grande vilão. Ele causa a ignorância universal. De que modo? Através do seu poder de iludir todos os seres, como Lord Krishna diz numa outra passagem do Gita, vai chegar ainda, através do meu poder chamado Maya, eu irei enganar e iludir todos os Jiva-Atmas. E este engano é tão profundo e tem consequências tão, né, devastadoras, né? Por quê? Porque atribui realidade ao sonho do estado de vigília, né? E deixa todo mundo amarrado aos objetos projetados, né, nesta ordem da vigília, tentando se completar através do consumo de experiências desejosas, né, que possam realmente me completar. Parece cruel? Parece cruel, né? Mas quando você vê uma criança que nasce e ela nasce com defeitos de formação, o que significa que ela vai passar por uma vida de grande sofrimento, né? A pessoa pode dizer isso é muito cruel. Mas nós do Vedanta, nós compreendemos que nada foge essa inteligência suprema, que este universo é desenhado de modo inteligente, seguindo as suas leis, inclusive as leis de causa e efeito.
ações e resultados, né? Karma, né? Então, nada foge às leis do karma. Se nós vivemos, né, numa circunstância de ignorância, é porque este nascimento, neste momento, neste planetinha, no momento de Kali Yuga, né, no qual o Adharma, né, ele domina, né, o Dharma se sobrepõe sobre o Dharma, é a circunstância desenhada sob medida para cada um de nós, tanto para exaurir Papa, como para vencer esta ignorância, apesar de toda dificuldade, porque às vezes é na ignorância e na dor e na adversidade que a gente realmente consegue transcender os pares opostos, né? A gente vê quase todas as civilizações, elas colapsam quando elas desenvolvem muita abundância, muita prosperidade, e naquela orgia, né, de, de, de consumo, né, de prazeres, né, de bonança, né, tudo aquilo ali, as pessoas vão se tornando o quê? Vão se tornando negligentes, tamásicas, né, e vão parando, realmente vão abandonando, né, aquilo que fez de uma civilização próspera, né? Então, é sempre assim. Isso eu ouvi do James Watt no início, quando ele abordava, ele dizia assim, não, toda civilização é assim, chega no pico, passou por muitas dificuldades, ela se supera através das dificuldades, aí depois, quando chega no pico, ela colapsa. Por quê? Porque toda a sabedoria, os rajas que se converteram em ação inteligente para criar uma sociedade, uma civilização próspera, elas vão se tornando condicionadas por mais tamas, o indivíduo passa por aquele período de exaurir punha, né? Que os últimos 50 anos pós Segunda Guerra Mundial, 60 anos de muita prosperidade e bonança, né? Principalmente nos países do primeiro mundo, aquilo ali começa a se reverter. Por quê? Porque as pessoas vão se tornando mais e mais tamásicas, os valores, né, vão estabelecendo tendências, né, novas, tendências adármicas, e as sociedades e as civilizações precisam concluir esses ciclos e iniciar novos ciclos que passam pelas adversidades, né? A destruição para a reconstrução. E tem uma passagem que o Swami fala muito sobre sânscrito, ele começa a dar aula de sânscrito, como cantar determinadas letras. Eu pulo isso, e o Krishna diz, mas deixa tudo isso de lado, eu não queria estar falando sobre aula de sânscrito, vamos voltar agora para o assunto. Então, nós vamos para o parágrafo no qual nós voltamos ao assunto. O Krishna diz que Atma não produz absolutamente nada. Não faz nada, não cria nada, porque ele não se modifica. Para criar alguma coisa, um princípio precisa fazer e se modificar no processo de criar alguma coisa. Esse Atma não faz e não se modifica, ele é além do Punya Papa, ele não colhe resultados das ações dos jivas. Somente aos jivas, os jivas humanos, karma é realmente relevante. Em suma, o Atma não faz nada. Ele não faz nem experimenta os frutos de ações. As ações e os frutos das ações se referem aos Jiva Atmas, principalmente, puramente, se referem aos Ahamkaras, que são Jiva Atmas identificados no corpo-mente como corpo-mente. Aquela identificação estabelece um sentimento de que eu faço e eu desfruto, e aquele sentimento faz de modo que o karma seja atribuído àquela alma individual em particular. Nós vimos que o Atma não faz nada, e quem faz, então, é o poderoso Maya, porque ilude os seres vivos a seguirem uma ordem aparente, que é uma mera projeção, né?
através do poder ilusionista de Maya e Ishvara. Deste modo, ele faz com que a natureza de cada jiva seja a ação. Que tipo de ação? Ação em busca de objetos de desejo que possam me completar. O Atma permanece como princípio, consciência, testemunha, sem fazer nada, iluminando esta ignorância universal que move todos os seres vivos em direção em direção para ou contrária aos objetos de desejos e aversão. Todos os seres vivos são como instrumentos, né? A eletricidade abençoa todos os instrumentos elétricos e eletrônicos que nós temos em nossas casas. Ela abençoa sem fazer nada. E cada um desses instrumentos irá produzir fenômenos diferentes. Cada Jiva-Atma irá produzir ações ligeiramente diferentes de acordo com a nossa natureza aparente, o nosso programa aparente, né? Os nossos vasanas. Da mesma forma, a mente realiza as atividades, os sentidos realizam, né? Os órgãos dos sentidos irão receber e devolver as ações e as palavras ao campo. Tudo isso ocorre no âmbito do corpo e da mente, e o Atma permanece, esse princípio consciente, testemunha não experiencial. Novamente, lembre-se do exemplo da luz. A luz ilumina, revelando tudo sem fazer nada. Sejam eventos extremamente elevados ou luminosos ou celestiais, como eventos cruéis, né, de crimes, de assassinatos, de genocídio, né? Portanto, não responsabilize a luz por iluminar e revelar. Ah, porra, luz, você chegou aqui, eu estava tão bem no escuro. Por quê? No escuro eu não estava vendo que os caras estavam roubando a minha casa. Eu estava em paz total, dormindo, né? Agora chega a luz do dia e quando eu vejo, eu começo a acordar e eu me dou conta que os caras levaram tudo, né? Ainda bem que não levaram a minha vida. Então, a gente não deve culpar a luz. A luz está lá indiscriminadamente, iluminando e revelando. Do mesmo modo, a consciência ela é livre de ação, livre de instigação, livre de karma, e eu sou a consciência, eu sou o mestre deste complexo corpo-mente. Eu não faço nada, eu não experimento nada, mas na minha mera presença, né, o universo aparece, o Jiva-Atma, a entidade experienciadora, aparece, e ações são inevitáveis, porque todo Jiva-Atma foi desenhado para responder aos estímulos que ele recebe ao seu redor. O verso 15. O Atma não assume o Papa nem o Punya de ninguém. A discriminação é velada pela ignorância do poderoso Maya, produzida pelo poderoso Maya, que faz com que todos os seres humanos sejam iludidos. Né? Onde é que esses punhas papas vão ser atribuídos, né? Computados, né? Existem algumas parábolas que dizem que em determinados momentos, né, o criador Ishvara, né, ele assume, ou um avatar mais comumente colocado, né, ele vai assumir os papas da humanidade. São conceitos desta natureza que fazem, né, deste tipo de religião, né, algo mais ou menos irracional, né? Porque como é que pode, né? Um avatar já de repente pode ser compreendido melhor. Um avatar chegou e ele diz assim, ok, eu vou lutar pelo restabelecimento do Dharma, tudo bem. Mas esse avatar, ele está fazendo um sacrifício para elevar a mente humana, a consciência humana, mas ele não está realmente, né, cancelando
os punha-papas de ninguém. Ele está fazendo um esforço para melhorar, né, o campo, né, consensual, né, da consciência humana, né? Está elevando o nível de consciência dos humanos, né, o nível mental dos humanos, mas sem diretamente dizer, oh, eu vim aqui para pegar todos os punha-papas de vocês, ou principalmente o papas, porque eu sei que vocês gostam do punha, né? Me deem todos os seus papas. Então, o Sattva Guna, a capacidade de determinação, discernimento, discriminação, é obscurada pela ignorância produzida por Maya, o grande ilusionista, né? Que faz de modo que a mente humana esteja sob influência de desejos e aversões compulsivos, né? Vinculativos, que tornam impossível, até mesmo na presença das escrituras, né? A compreensão das mesmas, né? A gente precisa de punha suficiente para chegarmos às escrituras e chegarmos a um professor honesto e competente, mas ainda assim, a maioria das pessoas chegam, dão uma flertada com os ensinamentos revelados pelos Upanishads, né? A fonte de sabedoria pura, né? A fonte de sabedoria não corrompida, né? Mas elas, de qualquer modo, não apreciam e não valorizam e elas voltam para as suas atividades do dia a dia como bons arrancaras. Vocês conhecem pessoas assim? Todos nós conhecemos, né? Portanto, o Lord Krishna disse que o Atman não é Akarta e Akarayata. Ele não é um fazedor, um instigador. Shankaracharya diz de modo muito lindo, muito brilhante, né, nesta passagem, não sou mérito nem demérito, não sou alegria nem sofrimento, nem mantras, nem lugares sagrados, eu, a consciência, não sou nada disso. Eu não sou nem as escrituras, nem os rituais, eu não sou nem os prazeres, nem as dores, nem o desejo pelo prazer, nem o desfrutador. A minha natureza é pura consciência, pura plenitude, né? O princípio testemunha que não faz nada e que não causa nada também. Quem causa? Quem é que causa, né? Quem é que causa, né? Porque somente na presença da consciência, né, que é uma causa sem causa, que Maya Ishvara causa esta projeção aparente no qual os Jivatmas, né, assumem o estado de vigília como realidade. Eu sou essa consciência, essa plenitude, né, além dos pares opostos, além do mérito e demérito, dos sofrimentos e das dores, né, além do sagrado e não sagrado, além das escrituras, e eu não produzo os prazeres e dores da vida, e eu não produzo o desfrute, né, dos frutos das ações, porque eu sou a consciência e a plenitude. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Muito lindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida.
o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.